Uma menina deu os seus últimos 5 € a um desconhecido sem dinheiro no supermercado. Ele era, na verdade, um lendário líder de motociclistas que se tinha escondido durante 15 anos. Quando homens perigosos vieram atrás da família dela, 500 motociclistas apareceram e não saíram dali enquanto ela não estivesse em segurança. As luzes fluorescentes zumbiam por cima, como vespas a morrer. Leonor Costa, ou Nonó, para a mãe, trocava o peso de um tênis gasto para o outro, observando partículas de pó a dançar na luz da tarde que entrava pelas janelas da mercearia do Kim. O ar-condicionado estava avariado há 3 dias, e o calor fazia com que tudo cheirasse a bananas demasiado maduras e a desespero. Próximo, chamou a caixa, a voz monótona. O velho homem à sua frente arrastou-se. Leonor reparou primeiro nas mãos dele, marcadas, castigadas, a tremer, enquanto ele colocava 3 artigos na passadeira. Uma lata de sopa, um pão de forma, um pequeno frasco de café solúvel. O tipo de compras que contava uma história que ninguém queria ler. Ele vestia um blusão de ganga desbotado, apesar do calor, e a barba grisalha precisava de ser aparada. Mas foram os seus olhos que prenderam a atenção de Leonor. Eram da cor de uma tempestade de verão, perspicazes e atentos, como se tivessem visto coisas que fariam a maioria das pessoas desviar o olhar. São 8h47, disse a caixa, examinando as suas unhas de gel rosa. O velho tirou uma carteira de cabedal gasta e um cartão de débito. Os dedos tremeram ao inseri-lo no leitor. A máquina apitou. Transação recusada. Tente outra vez, suspirou a caixa, já irritada. Já fiz isso, disse o homem. O mesmo apito, as mesmas letras vermelhas no ecrã. Olhe, não tenho o dia todo, disse a caixa, alto o suficiente para que as 3 pessoas atrás deles se mexessem incomodamente. Tem dinheiro ou não? O maxilar do velho apertou-se. Deveria haver dinheiro. O meu ordenado era para ter. Sim. Bem, não está cá agora. Vou ter de lhe pedir para se afastar. A caixa estendeu a mão para pegar nos artigos. Leonor viu algo desmoronar-se nos olhos do velho. Não raiva. Algo pior. Vergonha. O tipo de vergonha que faz uma pessoa encolher-se sobre si mesma, como papel levado demasiado perto de uma chama. A sua mãe, Filipa Costa, tocou-lhe no ombro. Querida, precisamos de... Mas Leonor já estava em movimento. A sua mão mergulhou no bolso e emergiu com uma nota de 5 € amarrotada. Era o seu dinheiro. O dinheiro que tinha Seiji estado a juntar para o piquenique da escola na próxima semana. O dinheiro que tinha ganho a ajudar o Sr. Pacheco a limpar a garagem. Espere, disse Leonor, dando um passo à frente. Era pequena para os seus 10 anos, toda cotovelos, joelhos e cabelo castanho indomável que se recusava-se a ficar em rabos de cavalo. Mas a sua voz não tremeu. Eu tenho dinheiro. A caixa olhou para ela como se tivesse acabado de falar marciano. Miúda, isso não chega. Então eu tenho mais em casa. Leonor colocou a nota de 5 na bancada. Depois olhou para a mãe com olhos que podiam derreter titânio. Mãe, por favor, podemos cobrir o resto? Filipa Costa e tinha se aporfeia exatamente 20 € em seu nome até sexta-feira. O restaurante estava a perder dinheiro. A renda estava atrasada há 2 semanas. Mas quando olhou para a filha, esta criança feroz e impossível que parecia carregar luz no peito onde outras pessoas guardavam a dúvida, não conseguiu dizer que não. Eu tenho 4 €, disse Filipa calmamente, vasculhando a mala. O velho virou-se e, pela primeira vez, Leonor viu-lhe o rosto corretamente. Era um mapa de anos difíceis e escolhas mais difíceis. Mas os seus olhos estavam subitamente brilhantes, molhados.
Não, disse ele. Não podem. Não posso deixar uma criança. Por favor, disse Leonor, simplesmente. Deixe-me ajudar. A palavra por favor fez algo com ele. O seu corpo inteiro ficou rígido, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele olhou para aquela menina com o queixo teimoso e a sua nota de 5 yuan, e algo ancestral se abriu no seu peito. A caixa aceitou o dinheiro e ensacou os artigos com irritação teatral. O velho aceitou o saco como se pesasse 500 quilos. Qual é o seu nome? Perguntou ele, a voz rouca como cascalho. Leonor Costa. Ele acenou lentamente, arquivando a falsa informação. Rui Danta. Fez uma pausa. Tu fazes-me lembrar alguém com quem eu costumava andar. Alguém que acreditava que ainda existiam boas pessoas. As boas pessoas voltam sempre, disse Leonor. Não sabia por que é que o tinha dito. As palavras simplesmente pareceram certas, como se estivessem à espera na sua boca para aquele exato momento. Os olhos de Rui arregalaram-se. A sua mão, ainda assim a tremer, esticou-se na direção dela, depois parou. Vou pagar-te de volta, disse ele. Juro. Ainda não sei como, mas vou. Leonor sorriu. Está tudo bem. Às vezes, as pessoas só precisam de ajuda. Enquanto Rui caminhava para a porta, parou e virou-se. Aquela pessoa que me fazes lembrar, o nome dela era Sara. Ela morreu a acreditar que eu era melhor do que sou. A sua voz desceu para quase um sussurro. Talvez ela tivesse razão. Talvez não seja tarde demais para prová-lo. Depois, desapareceu na forte luz alentejana como um fantasma, lembrando-se de como voltar a ser sólido. A caixa murmurou algo sobre fazer toda a gente perder tempo. Mas Leonor não ouviu. Estava-o a observar pela janela enquanto Rui Dantas caminhava pela estrada poeirenta, a silhueta só a diminuir, o saco de plástico a balançar na mão. Foi uma coisa bondosa que fizeste, disse Filipa, puxando a filha para perto. Ele parecia tão triste, mãe, como se tivesse perdido algo importante e se tivesse esquecido onde o pôs. Filipa beijou o topo da cabeça dela. Vamos, querida. Precisamos de ir para casa antes da hora de ponta do restaurante. Enquanto caminhavam para sua velha carrinha, nenhuma delas reparou na mota desbotada, estacionada a 3 quarteirões de distância, ou na forma como Rui Dantas se manteve ao lado dela por um longo momento, a olhar para a figura de Leonor a afastar-se, as suas mãos já não a tremer. Tirou algo do bolso do blusão. Uma fotografia. As bordas gastas de milhares de toques. Nela, um Rui mais novo estava rodeado de homens de coletes de cabedal, braços cruzados, rostos duros. Mas no centro estava uma mulher com olhos bondosos e um sorriso gentil. Sara, o polegar de Rui, traçou o rosto dela. As boas pessoas voltam sempre, sussurrou ele. Era isso que costumavas dizer. Olhou para o horizonte, onde o sol começava a descer, pintando-lhe o montado em tons de cobre e ouro. Pela primeira vez em 15 anos, Rui Dantas pensou em ir para casa. Não para o seu reboque, mas para o lugar que tinha abandonado quando a honra se tornou demasiado pesada para carregar e a culpa demasiado aguda para suportar. O vento levantou-se, trazendo o cheiro a alecrim e a chuva distante. Algures nas serranias do Alentejo, um apito de aço pendia silencioso num gancho, à espera. A Irmandade ainda não o sabia, mas o sinal estava a chegar, e começaria com a nota de 5 euros de uma menina. O reboque estava estacionado no final de uma estrada de terra que se tinha esquecido do que era manutenção. As botas de Rui rangeram em vidro partido e cascalho espalhado, enquanto se aproximava da caixa de metal enferrujada, a que chamava casa. Inclinava-se ligeiramente para
para a esquerda, como um bêbado, a tentar lembrar-se de que lado era o certo. Tinha andado durante 2 horas. A mota tinha se recusado a pegar novamente naquela manhã. Tal como tudo o resto na sua vida, estava a desistir dele, pedaço por pedaço. Por dentro, o reboque era pior. Uma placa quente com 2 regulações, mau morno e perigo de incêndio. Um colchão no chão, 3 pratos, 2 garfos, uma vida que de alguma forma se tinha encolhido para caber dentro de 12 metros quadrados. De fracasso. Rui colocou o saco de compras no balcão e olhou para ele. 9,47 de comida que uma criança lhe tinha comprado. Uma criança que não sabia o seu nome há 1 hora. Uma criança que tinha olhado para ele e visto alguém que valia a pena salvar. A sua garganta ardeu com algo que não era sede. Tirou a garrafa de aguardente debaixo do lavatório. A sua amiga mais consistente, mas a sua mão parou a meio caminho da boca. Em vez disso, pousou-a e foi até o armário. A caixa estava enterrada sob 3 anos de jornais e vergonha. Rui puxou-a para fora, às suas costas, a protestar. O pó era espesso o suficiente para plantar culturas. Lá dentro, embrulhada numa t-shirt velha, estava a fotografia que tinha carregado mais cedo. Mas por baixo havia outras, dezenas delas, a história de algo belo que ele destruiu. Rui espalhou-as pelo chão como cartas de tarô, soletrando a sua perdição. Ali, 1998. Os fantasmas do montado no seu auge. 47 membros, todos de pé em frente ao barranco que tinham reclamado como seu. Cada homem era filho de alguém, irmão de alguém, a segunda oportunidade de alguém de fazer parte de algo real. Não era um gangue. Essa palavra era demasiado pequena, demasiado suja. Era uma irmandade. Começaram como veteranos. Homens que voltaram de guerras no estrangeiro apenas para descobrir que não se encaixavam em mais lado nenhum. Homens que entendiam que, por vezes, a única família que se tem é a que se escolhe. O dedo de Rui traçou os rostos. Tomás, Chave, Pereira, que podia consertar qualquer coisa com um motor e fita adesiva. Grande João, gigante. Lopes, quase 2 metros de gigante gentil, que chorava em todos os casamentos. Marcos, doutor, Soares, um médico de verdade, que andava de mota aos fins de semana e nunca cobrava aos fantasmas por cuidados médicos. E Sara, sempre Sara, ao lado de Rui, com a mão no seu ombro. Não era a sua mulher. Ela odiava esse termo. A sua igual, a sua consciência. A mulher que o tinha convencido de que a força não se tratava de intimidação, mas de proteção. Nós andamos por aqueles que não podem andar por si mesmos, dissera ela uma vez, depois de terem escoltado uma vítima de violência doméstica para fora do país, longe do ex-marido. É isso que nos torna diferentes. É isso que nos faz importar. As mãos de Rui cerraram-se em punhos. 15 anos antes, tinham organizado o Rally do Deserto, um evento de 3 dias que juntou clubes de motas de 6 distritos. Era para ser uma celebração, uma cimeira de paz, a prova de que os clubes podiam coexistir sem guerras de território e derramamento de sangue. Mas Cláudio Duga, Eiras, tinha outros planos. Duga era jovem na altura, ambicioso, com olhos que olhavam para Irmandade e viam margens de lucro em vez de família. Começou a pressionar os fantasmas para expandirem as suas oportunidades de negócio, código para tráfico, extorsão, o tipo de veneno que transformava clubes em empresas criminosas. Rui recusou. Sara recusou. A velha guarda recusou. Então Duga fez um acordo com os Escorpiões, um clube rival de Sevilha. Durante a noite final do rally, enquanto todos celebravam, o grupo de Duga sabotou 2 motas pertencentes a fantasmas que se tinham oposto a ele mais ruidosamente. Os travões falharam
numa curva do barranco. Sara e Tomás nunca chegaram ao fundo. Rui descobriu mais tarde, tarde demais, que Duga tinha orquestrado aquilo, mas o dano estava feito. Os fantasmas dividiram-se. Alguns seguiram Duga, acreditando que a força significava crueldade. Outros dispersaram-se ao vento, demasiado destruídos para reconstruir. Alguns tentaram permanecer leais a Rui, mas ele estava a afogar-se em culpa. Tinha sido o líder, a âncora, e falhar em ver a cobra no ninho até que ela já tinha atacado. Então Rui afastou-se, mudou o nome, não oficialmente, mudou-se para este canto esquecido de Portugal e tentou beber-se até a não existência. O clube fraturou-se. Duga pegou no nome e distorceu-o para algo sombrio. Os fantasmas do montado ficaram conhecidos por extorsão, por usura, por fazer as pessoas desaparecerem. Tudo o que Sara tinha morrido a combater. E Rui tornou-se um fantasma de si mesmo, assombrando as margens de uma vida que já não reconhecia. Pegou noutra fotografia. O último dia bom. Sara a sorrir para a câmera, a segurar uma placa. As boas pessoas voltam sempre. Tinha sido o lema deles, a crença deles, o que os separava da escuridão. O fôlego de Rui ficou preso, exatamente aquelas palavras, vindas de uma menina de 10 anos que nunca tinha conhecido antes daquele dia. O universo não funcionava assim. A coincidência não era tão cruel, nem tão bondosa. Levantou-se, os joelhos a estalar, e saiu. O sol tinha se posto, deixando o céu roxo e laranja. Ao longe, conseguia ver as luzes de Beja a cintilar como estrelas espalhadas. Algures naquela cidade, havia uma menina que tinha dado os seus últimos 5 rios a um estranho. Uma menina que tinha olhado para ele e visto algo que valia a pena salvar. Sara teria gostado dela. O pensamento veio espontâneo, mas verdadeiro. Sara teria adorado o rostinho feroz de Leonor, a sua bondade teimosa, a sua recusa em ignorar o sofrimento. As boas pessoas voltam sempre, sussurrou Rui para o vento. Talvez fosse hora de parar de fugir. Talvez fosse hora de terminar o que deveria ter sido terminado 15 anos antes. Talvez fosse hora de voltar para casa. Atrás dele, dentro do reboque, o seu telemóvel, velho, rachado, mal funcional, começou a tocar. Rui olhou para ele como se fosse uma cobra. Ninguém tinha aquele número. Ninguém lhe ligava. Ele atendeu. Sim. A voz do outro lado fez o seu sangue gelar. Olá, Rui. Ouvi dizer que ainda respiras. Que pena. Precisamos de falar sobre um supermercado. Clique. Rui ficou imóvel. O telemóvel encostado ao ouvido, mesmo depois de a linha ter ficado morta. Duga sabia. De alguma forma, Tigo já sabia. O jogo tinha acabado de mudar. E Leonor Costa, sem o saber, tinha acabado de pintar um alvo nas cutaças. O restaurante da família Costa cheirava a café, a bacon e a sonhos desfeitos. Ocupava um canto, na Estrada Nacional 2, o tipo de lugar onde os caminhonistas paravam para o pequeno almoço e os locais se reuniam para coscovilhar à volta da tarte que a avó de Filipa tinha tornado famosa 30 anos antes. Isso foi antes. Antes do novo desvio da autoestrada, antes do ataque cardíaco do seu marido David, 18 meses antes de o mundo decidir que pequenos negócios familiares eram relíquias pitorescas de um tempo mais simples. Filipa virou a placa para aberto às 5h. O mesmo de sempre. O sol ainda não tinha rompido o horizonte, mas o hábito era mais forte do que a esperança hoje em dia. Leonor estava sentada na mesa do canto, a fazer os trabalhos de casa, à luz de um neon a piscar. Tinha aprendido a fazer o trabalho da escola ali. De manhã, antes das aulas. À tarde depois.
A mãe não podia pagar amas, e Leonor nunca se queixara, nem uma única vez. Mãe, o que significa garantia? Perguntou Leonor, levantando os olhos da folha de vocabulário. As mãos de Filipa congelaram enquanto limpava o balcão. Por que perguntas isso? Está na minha lista de palavras. Algo dado como segurança para o pagamento de um empréstimo. Leonor leu a definição devagar. Parece complicado. Significa algo valioso que dás a alguém para provar que vais pagar-lhes de volta, disse Filipa com cuidado. Acaba o teu trabalho, querida. O autocarro chega em 40 minutos. Amanhã passou no arrastamento habitual. 3 clientes, 18 olhos em recibos. A máquina de café fazia um ruído de moagem que sugeria morte iminente. A câmara frigorífica funcionava à base de rezas e fita adesiva. Pelo meio-dia, Filipa tinha contado o registro 3 vezes, esperando que os números mudassem. Não mudaram. Tinha 300 euros no banco. A renda era de 750 euros. A conta da eletricidade estava no balcão como uma cobra enrolada. 250 ao aviso final a vermelho. E depois havia Duga. Ela ouviu a carrinha dele e antes de a ver. Uma picape preta com detalhes cromados que provavelmente custava mais do que ela ganharia o ano inteiro. Parou em frente, bloqueando 2 lugares, como se fossem donos deles. Cláudio Duga saiu, exibindo um sorriso que faria um tubarão sentir inveja. Cerca de 40 e poucos anos, em forma, com cabelo oleado para trás e um casaco de cabedal que provavelmente custava mais do que o carro dela. 2 homens saíram da carrinha atrás dele, pescoços grossos, olhos mortos, o tipo de homens pagos para fazer problemas desaparecerem. O estômago de Filipa gelou. A campainha acima da porta tocou quando entraram. O sorriso de Duga alargou-se quando a viu. Filipa Costa, linda como sempre. Estamos fechados para almoço, mentiu ela. Não, não estão. Duga deslizou para uma cabine, os seus homens alarearem a porta. Precisamos de ter uma conversa sobre o nosso acordo. Eu disse-lhe mais 2 semanas. Estou à espera de... Estás à espera de dinheiro que não vai chegar. O sorriso de Duga nunca vacilou, mas os seus olhos ficaram frios. Emprestaste-te 15.000 euros há 6 meses. Com juros, deves-me agora 22.000 euros. Quando exatamente planeavas pagar? Estou a vender a casa, disse Filipa, odiando como a sua voz tremia. O agente imobiliário disse: o agente imobiliário está-lhe a mentir para te fazer sentir melhor. Duga recostou-se. Este restaurante está a falir. A tua casa vale talvez 80.000 neste mercado e ainda deves 60.000 da hipoteca. Estás a afogar-te, querida, e eu estou a oferecer-te um salva-vidas. Não quero a sua ajuda. Claro que queres. Aqui está ao ar a minha oferta. Passa-me 51% do restaurante. Limpo assim a tua dívida, invisto em remodelações, trago os meus homens. Transformamos este lugar em algo lucrativo. O maxilar de Filipa apertou-se. O meu avô construiu este restaurante. O meu pai geriu-o durante 30 anos. Não está à venda. Tudo está à venda. Tu é que ainda não chegaste ao fundo do poço. Duga levantou-se, caminhou até ao balcão, passou o dedo por ele como se estivesse a inspecionar o pó. Ou há outra opção. És uma mulher bonita, Filipa. Sozinha, estressada. Eu poderia fazer os teus problemas desaparecerem. Todos eles. Só precisas de ser mais simpática. A implicação pairou no ar como gás venenoso. As mãos de Filipa cerraram-se em punhos. Saia. Desculpe. Eu disse, saia. A voz dela subiu, feroz e cortante. Não me importa o que lhe devo. Eu vendo tudo,
Durmo no carro. Trabalho em 3 empregos. Mas nunca lhe deverei isso. Agora, saia do meu restaurante. O sorriso de Duga finalmente quebrou. Algo sombrio cintilou no seu rosto. Tem 72 horas para arranjar 5.000 reais. Apenas os juros. Ou começo a levar a garantia. Ele olhou em redor do restaurante. Bom lugar. Seria uma pena se lhe acontecesse alguma coisa. Eles saíram. A campainha tocou alegremente, trocistamente. Filipa ficou paralisada por 1 minuto inteiro. Depois, as pernas cederam e ela afundou-se no chão, atrás do balcão, a tremer. Naquela noite, Leonor acordou com o som de vidro a partir. Foi de fininho até a porta do quarto e espreitou. A sala de estar estava escura, exceto pelo brilho azul da televisão que a mãe tinha deixado ligada, mas ela podia ouvi-la. A voz da mãe abafada, embargada, a chorar. Leonor foi na ponta dos pés pelo corredor e encontrou a mãe no chão da cozinha, rodeada de papéis, contas, avisos, todos carimbados a vermelho. Mãe! Filipa levantou a cabeça rapidamente, limpando os olhos. Querida, desculpa, acordei-te? O que é que se passa? Nada, só coisas de adultos. Volta para a cama. Mas Leonor viu os papéis, viu a tinta vermelha, viu o rosto da mãe, o tipo de cansaço que o sono não podia resolver. Sentou-se ao lado da mãe e pôs a sua pequena mão no ombro dela. É por causa de dinheiro? O riso de Filipa foi molhado e quebrado. Sim, querida, é sempre por causa de dinheiro. O homem que veio hoje é a quem deves. Viste isso? Ouvi, através da porta da cozinha. O rosto de Leonor estava sério, mais velho do que os seus anos. Ele é um homem mau, mãe, eu percebi. Sim, Filipa abraçou a filha com força. Sim, ele é. Eu vou arranjar isto, disse Leonor de repente, ferozmente. Vou encontrar ajuda. Vou encontrar alguém que o possa parar. Oh, querida, não é o teu trabalho. As boas pessoas voltam sempre, interrompeu Leonor. Foi o que eu disse ao Sr. Dantas hoje. E eu acho que talvez ele seja boa pessoa, mesmo que ainda não se lembre de como o ser. Filipa segurou a filha com força, respirando o cheiro do seu shampoo, a sua inocência, a sua esperança impossível. Ela não sabia que do outro lado da cidade, Cláudio Duga estava a fazer um telefonema. Não sabia que 3 dos seus homens já estavam a carregar tacos de beisebol numa mala. Não sabia que as boas pessoas podem voltar, mas as más pessoas atacam sempre primeiro. As janelas do restaurante não sobreviveriam à noite. Rui acordou com o som do seu próprio coração e o gosto do arrependimento. A fotografia de Sara estava ao lado dele no colchão. O seu sorriso de papel a observá-lo rastejar de volta à consciência. O telefonema de Duga tinha-o mantido acordado a maior parte da noite. A ameaça era clara, mesmo que as palavras não fossem. Fica longe, velho, ou lembra-te do que aconteceu às últimas pessoas que se meteram no meu caminho. Mas amanhã trouxe uma clareza que a escuridão tinha obscurecido. Rui levantou-se, esticou as costas doridas e tomou uma decisão. Ia pagar à menina. Não apenas o dinheiro, embora tivesse juntado 9 vilos de frascos de trocos e bolsos de casacos. Ia avisá-la, avisar a família dela. O que quer que Duga estivesse a planear, pessoas inocentes não mereciam ser apanhadas no fogo cruzado. A mota pegou a 3ª tentativa, tossindo fumo preto como um mineiro com enfisema. Rui levou-a para a estrada e dirigiu-se à mercearia do Kim. O ar da manhã estava fresco, carregando o cheiro, a rosmaninho e a chuva distante. Pela primeira vez em anos, Rui sentiu algo próximo de um propósito.
Estava no seu peito, como um pequeno carvão a brilhar. Não o suficiente para o aquecer completamente, mas o suficiente para o lembrar de como era o calor. Parou no estacionamento do supermercado e desligou o motor. Fita policial amarela cruzava a entrada principal. O sangue de Rui gelou. Desmontou e aproximou-se, as suas botas a ranger no vidro partido espalhado pelo pavimento. As janelas da frente estavam estilhaçadas. A porta pendia num ângulo estranho. O mecanismo de fecho completamente arrancado da moldura. Eles vieram às 2h da manhã. Rui girou. A caixa do dia anterior estava atrás dele, a fumar um cigarro com as mãos a tremer. Sem a sua máscara de atendimento ao cliente, parecia mais jovem, assustada. O que aconteceu? O que acontece sempre que se cruza com Duga. Ela deu uma longa passa. 4 tipos, tacos de beisebol, 15 minutos, os donos no hospital, braço partido, 3 costelas rachadas. Disseram que foi um assalto, mas nada foi roubado, apenas destruído. O maxilar de Rui apertou-se. A menina, Leonor Costa, ela está bem. Não estava aqui. A caixa olhou para ele com novo interesse. Conhece a família? A menina ajudou-me ontem. Sim, lembro-me. Deu-te o dinheiro do lanche ou o que fosse. A caixa sacudiu a cinza. Miúda querida. Pena a situação dela. Que situação? Não sabes? A caixa riu, amarga e cortante. A mãe dela é dona do restaurante da família Costa, na Endoi. Pediu dinheiro emprestado ao Duga há 6 meses, quando o marido morreu. Agora não consegue pagar. Duga está a espremê-la como um limão à espera do sumo. O mundo inclinou-se ligeiramente. Rui agarrou a parede para se equilibrar. Duga, disse ele devagar. Cláudio Duga. Sim, conheces-o? A mente de Rui voltou 15 anos atrás. Um Cláudio mais jovem, colete de cabedal, com o emblema dos fantasmas do montado. De pé, na borda do barranco, após o funeral de Sara e Tomás. O clube está morto, Rui. Tu mataste-o com a tua fraqueza. É hora de nova liderança. Eu conheço-o, disse Rui calmamente. Costumava andar com ele. Os olhos da caixa arregalaram-se. Tu eras um fantasma? Eu era o presidente deles. Antes de Duga os ter transformado em algo feio. Santo Deus! A caixa deixou cair o cigarro e esmagou-o debaixo do calcanhar. Então, sabes do que ele é capaz. Aquele restaurante é o próximo. Toda a gente sabe. Duga não faz ameaças. Ele cria exemplos. A família Costa está marcada. As mãos de Rui cerraram-se em punhos. O pequeno carvão no seu peito já não era pequeno. Estava a espalhar-se, a incendiar-se, a queimar 15 anos de ferrugem e autopiedade. Onde está ele agora, Duga? Ele é dono do bar A Rosa do Sobreiro, no centro. É o quartel-general dele. Mas ouve, velho. A caixa aproximou-se, a voz a baixar. Duga, não é o tipo de quem te lembras. Tem 20 homens na folha de pagamentos. Polícias na folha de pagamentos, também. Metade da cidade tem medo dele. A outra metade trabalha para ele. O que quer que estejas a pensar, não faças. Rui virou-se e caminhou de volta para a sua mota. Ei! Chamou a caixa. Ouviste o que eu disse? Eu ouvi. Rui atirou a perna sobre o assento. O motor rugiu para as da vida. Mas há 15 anos, eu fugi de uma luta que precisava de ser travada. Uma mulher morreu porque eu estava demasiado quebrado para ver o lobo em pele de cordeiro. Eu tenho estado morto por dentro desde então,
apenas demasiado teimoso para me deitar. Então o quê? Vais entrar lá e ser morto por uma miúda que nem sequer conheces? Rui olhou para ela e a caixa deu um passo atrás. Os olhos dele já não eram os de um velho. Eram perspicazes, claros, perigosos. Aquela miúda lembrou-me que as boas pessoas existem. Que a honra não está morta, apenas a dormir. Ele acelerou o motor. E Duga cometeu um erro. Ameaçou a primeira pessoa em 15 anos que me fez querer ser melhor do que eu sou. Não os podes enfrentar sozinho. Eu não estou sozinho. Rui tirou algo do bolso do casaco, um apito de aço numa corda de cabedal gasta. Apenas me esqueci onde pus a minha família. Ele meteu a moto engrenada. Enquanto se afastava, a caixa gritou: "O que vais fazer?" Rui não respondeu, mas o seu destino era claro. Não o bar. Não Duga. Ainda não. Estava-o a dirigir-se para a serra onde a Irmandade tinha nascido, onde o bar da paragem de camionistas ainda estava de pé. O lugar onde os fantasmas costumavam reunir-se antes dos passeios, antes de tudo desmoronar. O lugar onde o apito só tinha sido soprado para emergências, para esta guerra. As suas mãos já não tremiam enquanto agarrava o guiador. A autoestrada alentejana estendia-se à sua frente como uma segunda oportunidade, escrita em alcatrão e redenção. Atrás dele, a caixa observou até que a moto desapareceu no calor a cintilar. Tirou o telemóvel, hesitou e depois fez uma chamada. Sim, sou eu. Sabes aquele velho fantasma sobre quem o Duga estava assim a perguntar? Rui Dantas. Ele está em movimento. E chefe, acho que ele parou de fugir. 40 quilômetros de distância, num escritório sem janelas, por cima do bar, a Rosa do Sobreiro, Cláudio Duga ouviu o relatório e sorriu. Bom, disse ele suavemente, que venha, que sopre o seu apitinho e chore pelos irmãos que já não existem. Quero que ele se lembre do que eu construí a partir das cinzas dele, antes de o enterrar ao lado da sua preciosa Sara. Desligou e serviu-se de uma aguardente. O velho rei estava a voltar para reclamar o seu trono, mas Duga já o tinha derretido e forjado uma coroa. Isto ia ser divertido. A paragem. O raio partido estava na boca do barranco preto, como uma lápide, marcando onde a esperança tinha morrido. Outrora, fora solo sagrado, o lugar onde os fantasmas do montado se reuniam antes de cada grande passeio, onde os prospects ganhavam os seus emblemas, onde os irmãos se tornavam família. Agora, era apenas mais um tasco com cerveja aguada e sonhos tão rançosos quanto os amendoins no balcão. Rui estacionou a mota ao lado de um semicaminhão com matrículas de Espanha. O sol estava a pôr-se, pintando as paredes do barranco em tons de cobre e sangue. As suas mãos tremeram enquanto desmontava, mas não de idade desta vez, de medo. O apito pesava no seu pescoço. Tinha-o desenterrado do fundo do armário do seu reboque, por baixo das fotografias e da culpa. Era de aço, forjado à mão, com a insígnia dos fantasmas gravada num lado, uma mota com asas. Sara tinha-lhe dado no dia em que se tornou presidente. Só o soprés pela Irmandade, dissera ela. Só quando for importante. Rui empurrou a porta do bar. As dobradiças gritaram em protesto. Lá dentro, 12 pessoas espalhadas pela escuridão como sobreviventes de um naufrágio. Um empregado que parecia ter desistido da vida na mesma altura que Rui. 3 camionistas a jogar bilhar. Um casal no canto a tentar salvar um casamento que já estava morto. 2 homens no balcão olharam para cima quando Rui entrou. Um deles engasgou-se com a cerveja. Jesus Cristo! Sussurrou o homem. Rui. Rui ajustou os olhos à escuridão. O rosto estava mais velho, castigado, mas inconfundível. Grande João. Grande João
gigante. Lopes levantou-se devagar. Os seus quase 2 metros de montanha. Barba, agora mais grisalha do que preta, mas os mesmos olhos gentis que tinham chorado em todos os casamentos. Pensamos que estavas morto, irmão. Estive durante 15 anos. Rui caminhou em frente. Quem está contigo? O segundo homem virou-se. Rosto marcado, faltavam 2 dedos na mão esquerda, olhos afiados como vidro partido. Tomás Chave Pereira. O melhor amigo de Tomás. O homem que culpava Rui por não ter visto a traição de Duga. Dá-me uma razão para eu não te partir o maxilar, disse Chave calmamente. Não tenho nenhuma. Rui parou a 1 metro de distância. Eu falhei-vos. Falhei a Tomás. Falhei a Sara. Falhei a todos os que confiaram em mim para ver a cobra antes que ela atacasse. Ataquei. Tens toda a razão, mas estou aqui agora. E Duga está prestes a ferir uma família inocente. Uma menina que mostrou mais coragem num supermercado do que eu mostrei em 15 anos. A voz de Rui endureceu. Acabei de fugir. Estou a chamar a Irmandade para casa e preciso de saber. Restam alguns irmãos para atender? Chave olhou para ele por um longo momento. Depois, estendeu lentamente a sua mão mutilada. Tomás teria atendido. Então eu atendo. Rui apertou-a, sentindo algo abrir-se no seu peito. Grande João sorriu, as lágrimas já a formar-se. Diabo, chefe, devias ter ligado mais cedo. Rui agarrou o apito. As suas mãos tremeram ao levá-lo aos lábios. O aço estava frio, familiar, implacável. Era isto. O momento que provaria se a Irmandade estava verdadeiramente morta ou se algumas coisas eram mais fortes do que a traição e o tempo. Ele soprou. O som cortou o bar como uma lâmina através de seada. Alto, penetrante, inconfundível. A chamada dos fantasmas do montado. Todos os membros o conheciam. Todos os membros tinham jurado atender. O empregado levantou a cabeça. Aquilo foi... Sim, disse Grande João, suavemente. Foi a chamada. Chave tirou o telemóvel. Vou iniciar a cadeia. Em minutos, telemóveis em 3 distritos começaram a tocar. Em Évora, Marcos Doutor. Soares estava a fechar a sua clínica gratuita quando o seu telemóvel vibrou. Ele olhou para a mensagem de texto por 1 minuto inteiro. Depois, caminhou até a garagem. Tirou a lona de cima de uma Harley que não montava há 1 década e começou a embalar material médico. Em Lisboa, um mecânico chamado Jaime Corrente, cordeiro, estava debaixo de um carro quando ouviu o toque que nunca tinha apagado. Saiu, leu a mensagem e olhou para o filho adolescente. Lembram-se daquelas histórias que vos contei sobre os fantasmas? Sobre os velhos tempos? Eles estão a chamar-nos de volta. Em Faro, um camionista chamado Eduardo, Preço, Palma, estava a carregar o seu caminhão quando a chamada chegou. Fez um telefonema para o seu despachante. Emergência familiar. Estou fora por 1 semana. Depois começou a conduzir para sul. A palavra espalhou-se como fogo em madeira seca. O Rui voltou. Os verdadeiros fantasmas estão a andar de novo. A Irmandade precisa de ti. Alguns ignoraram. Outros tinham seguido em frente. Construíram vidas que não incluíam cabedal e lealdade, mas mais atenderam do que se esperava. Pela meia-noite, 15 motas tinham chegado à paragem, gente. TCO aos Paraginhão. Às 2h37. Ao amanhecer, o estacionamento parecia uma reunião de fantasmas tornados sólidos. Homens na casa dos 50 e 60, rostos castigados pelo tempo e pelo arrependimento. Mas quando viram Rui de pé no estacionamento, enquanto o sol nascia,
Algo ancestral acordou nos seus olhos. Eu não mereço isto, disse Rui aos motociclistas reunidos. Eu não mereço o vosso perdão ou a vossa fé. Tens razão, disse Chave. Mas aquela miúda merece, e se Sara estivesse aqui, já estaria na mota dela. Sara, ecoou Grande João. Outros repetiram o nome como uma oração. Rui sentiu lágrimas no rosto e não as limpou. Duga transformou o nosso nome em veneno. Está a usar o nosso emblema para aterrorizar pessoas inocentes. Amanhã à noite, ele vai atrás de uma família, uma mulher e a sua filha. A mesma menina que me lembrou o som da honra. Então, nós andamos. Andamos, confirmou Rui. Mas não como Duga. Não trazemos violência. Trazemos presença. Trazemos testemunho. Mostramos àquela família e a esta cidade o que os verdadeiros fantasmas do montado sempre representaram. O doutor deu um passo em frente. Tenho mais 20 irmãos a chegar de Lisboa. Estarão aqui ao meio-dia. 30 a vir de Sevilha, acrescentou Corrente. Faro está a enviar 42. O Eduardo disse que vão andar durante a noite. A garganta de Rui fechou-se. A Irmandade não tinha morrido. Tinha apenas estado ali a dormir, à espera que alguém se lembrasse por que é que importava. Ao pôr do sol, o barranco estava vivo com o trovão da vingança. Motas estendiam-se ao longo da estrada como um rio de aço. Homens abraçavam-se, choravam, lembravam-se de quem costumavam ser. Os fantasmas do montado estavam a ressurgir das cinzas. E Cláudio Duga, no seu escritório por cima do bar A Rosa do Sobreiro, recebeu os primeiros relatórios com descrença que lentamente se transformou em medo. Quantos? Perguntou ele. Última contagem. 483. E ainda se há a chegar. A mão de Duga apertou-se em torno do telemóvel. Isso é impossível. Os fantasmas estão mortos. Eu matei-os. Chefe, disse o seu homem. O Rui trouxe-os de volta. Todos os verdadeiros fantasmas estão a atender a chamada. Pela primeira vez em 15 anos, Cláudio Duga sentiu algo que tinha-se esquecido, o dúvida. O velho rei não estava apenas a regressar. Estava a trazer um exército. Filipa fechou a porta da frente do restaurante às 18h, 2 horas mais cedo. À tarde, tinha trazido exatamente 4 clientes e uma sensação de desgraça iminente que lhe pesava no estômago como pedras engolidas. Por que é que estamos a fechar cedo? Perguntou Leonor, a empilhar cadeiras nas mesas. Só estou cansada, querida. Dia longo. Era mentira. A verdade era que as 72 horas de Duga tinham acabado. A verdade era que Filipa tinha 300 euros no banco e nenhum milagre a caminho. A verdade era que ela tinha visto a carrinha preta dele passar 2 vezes hoje, lenta e predatória, a circular como um tubarão que cheirava a sangue. Ela tinha enviado mensagens desesperadas, ligado a velhos amigos. Até tinha entrado no banco para implorar por uma extensão do empréstimo. O gerente tinha olhado com pena e dito, não antes que ela terminasse de explicar. Não havia mais para onde fugir. Mãe, estás a tremer. Filipa olhou para baixo. As suas mãos tremiam contra o balcão. Estou bem. Vai buscar a tua mochila. Vamos para a casa da tia Lúcia esta noite. Mas nunca vamos durante a semana. E o rugido dos caminhões interrompeu-a. 2 veículos pararam no estacionamento. A picape preta de Duga. Atrás dela, uma carrinha branca com 3 homens na traseira, os rostos duros e expectantes. O sangue de Filipa transformou-se em água gelada. Leonor, ouve-me. Vai para a sua cozinha. Fecha a porta à chave. Liga para a polícia. Não saias.
Não importa o que ouças. Mãe! Agora! Leonor correu. Filipa ouviu a porta da cozinha a bater. O clique do ferrolho. Os passos da filha a recuar para o escritório dos fundos. A porta da frente do restaurante chocalhou, depois, mais forte. Punhos a bater. Filipa! A voz de Duga era amigável, mas com um gume como uma lâmina embrulhada em seda. Abre, vamos falar como pessoas civilizadas. Ela não se mexeu. A janela ao lado da porta explodiu para dentro. Vidro pulverizou-se pelo chão como confete letal. Um homem esticou a mão, destrancou por dentro. Duga entrou primeiro, limpando o vidro do seu casaco de cabedal. 5 homens seguiram, pescoços grossos, armados com tacos de beisebol e pés de cabra. O tipo de homens que magoam pessoas por dinheiro e dormem perfeitamente bem depois. Devias mesmo atender quando alguém bate, disse Duga sorrindo. É só ser educado. Eu não tenho o seu dinheiro. Eu sei, é por isso que estou aqui para recolher a garantia. Ele gesticulou em redor do restaurante. Bom lugar. Um charme mesmo vintage. Seria uma pena se... Ele pegou num saleiro e deixou-o cair. Estilhaçou-se. Acidentes acontecem. Por favor, dê-me mais uma semana. Juro que eu vou. Vais o quê? Tirar 5.000 VLs do ar? Duga aproximou-se. Aqui está o que vai acontecer. Vais assinar este prédio para mim esta noite, ou os meus amigos vão redecorar. A começar pela cozinha, onde estou a adivinhar que a tua filha está escondida. A visão de Filipa ficou vermelha. Toca nela, e eu juro. Vais o quê? Duga estava agora no rosto dela. Chamar a polícia? O comissário Barros deve-me 20.000 em dívidas de jogo. Ele vê o que eu quero que ele veja. Um dos homens levantou o taco, apontando para a jukebox. Então ouviram. Um som como trovão distante a aproximar-se, mais alto. O prédio começou a vibrar. Duga franziu a testa. O quê? O trovão tornou-se um rugido. Tornou-se uma parede de som que fez as janelas chocalhar e o chão tremer. Motores de Moés. Não um ou dois, centenas. O rosto de Duga empalideceu. Correu para uma janela partida. O estacionamento estava amarrado a encher-se de motas e já entravam como uma inundação, formando um semicírculo em redor do restaurante. Fila após fila de motas, motores a rugir, em uníssono perfeito. Motociclistas de coletes de cabedal, braços cruzados, rostos duros como a pedra do Alentejo. O emblema dos fantasmas do montado brilhou em cada colete, o verdadeiro emblema. O original, o que significava irmandade, não brutalidade. Não, sussurrou Duga. Isto não é possível. As motas continuaram a chegar. Alinharam a estrada, encheram o lote adjacente, bloquearam todas as saídas. O som era apocalíptico. Um bater de coração mecânico que prometia acerto de contas. Então, silêncio. 500 motores cortados de uma só vez. No silêncio repentino, uma moto avançou. Uma velha Harley que tinha visto décadas melhores. O motociclista desmontou devagar, tirando o capacete. Rui Dantas caminhou em direção ao restaurante, ladeado por Grande João e Chave. Atrás deles, a parede de fantasmas estava imóvel, à espera. Duga cambaleou para trás. Devias estar morto. Rui atravessou a porta partida, vidro a ranger sob as suas botas. Os seus olhos varreram a sala. Os homens de Duga, com as suas armas. A mulher aterrorizada atrás do balcão. A destruição já iniciada. Acho que a bondade me trouxe de volta, disse Rui calmamente. Isto é o meu território. A voz de Duga rachou. O meu clube. Tu abandonaste-nos. Eu abandonei uma irmandade,
Tu construíste um império criminoso sobre o seu cadáver. Rui deu outro passo. Grande diferença. A mão de Duga moveu-se em direção ao casaco. Os fantasmas moveram-se mais rápido, bloqueando. Eu não faria isso, disse Chave suavemente. O doutor avançou, carregando um laptop. Estivemos ocupados, Duga. Lembras-te do Eduardo Palma? Conduziu caminhões para a tua operação de logística durante 2 anos. Manteve registros detalhados. Rotas, entregas, lavagem de dinheiro, através desse teu bar. Ele abriu o laptop, virou-o para que Duga pudesse ver o ecrã. Folhas de cálculo, fotos, gravações de áudio. O rosto de Duga passou de pálido a cinzento. Não podes. Isso não é. Também temos testemunhos de 6 donos de negócios que andaste a extorquir, acrescentou Grande João. É engraçado, as vítimas, quando veem 500 motociclistas a andar pela justiça em vez do lucro, ficam muito faladoras. Rui tirou o telemóvel. O comissário Barros está a 20 minutos, assim como a polícia judiciária e o canal 7 de notícias. Eles estão muito interessados na história de como um clube de motas aterrorizou uma cidade inteira. Já lhes enviamos os ficheiros, disse o doutor, juntamente com o escritório da Polícia Europeia em Lisboa. Os homens de Duga estavam a recuar em direção à porta. Um deles deixou cair o taco. As mãos de outro tremiam. Pensas que ganhaste? O riso de Duga era irregular, desesperado. Vão todos cair comigo? Vou contar-lhes tudo sobre os velhos tempos. As áreas cinzentas. As vezes que tu... A diferença, interrompeu Rui, é que estamos dispostos a enfrentar a justiça pelos nossos erros. E tu? Sereias uivaram ao longe. Duga olhou para a parede de fantasmas, para Rui, para o laptop com os seus crimes detalhados, para ser a mulher que ele tinha estado a aterrorizar, agora de pé, alta, protegida por 500 homens que se lembravam do que a honra significava. Ele correu, deu 3 passos antes de a mão maciça de Grande João lhe agarrar o colarinho e o levantar como uma criança. Fugir é o que os cobardes fazem, disse Grande João. Pensei que o Rui te tinha ensinado melhor. Os carros da polícia chegaram. Luzes a pintar o Alentejo de vermelho e azul, mas não prenderam os fantasmas. Passaram por eles, diretamente para Duga. O comissário Barros parecia doente enquanto tirava as algemas. Cláudio Duga está sob detenção por extorsão, lavagem de dinheiro, agressão. A sua voz continuou, mas as palavras foram abafadas pelo som de 500 motores a pegarem de uma só vez. Não era uma ameaça. Era uma celebração. Os fantasmas do montado tinham voltado para casa e tinham se lembrado de quem deveriam ser. Os carros da polícia afastaram-se com Duga algemado, atrás, o rosto colado à janela, como uma criança a deixar uma festa que tinha arruinado. Os seus homens tinham se dispersado como baratas quando as luzes se acenderam. Alguns presos, outros a fugir para o campo a pé. Os fantasmas permaneceram. 500 fortes, motores silenciosos agora, à espera. Rui ficou no estacionamento, o peso de 15 anos a carregar nos seus ombros. A Irmandade tinha atendido a sua chamada. Tinham andado durante a noite. Tinham se colocado ao seu lado contra um monstro que ele tinha já ajudado a criar. E ele devia-lhes a verdade. Irmãos, a voz de Rui atravessou o lote. Antes de celebrarem, precisam de ouvir algo. 15 anos atrás, eu falhei-vos. Falhei a Tomás. Falhei a Sara. Eu era o vosso presidente, o vosso líder. E estava tão enterrado na minha própria retidão que não consegui ver o veneno nas nossas fileiras. As suas mãos cerraram-se.
Duga planeou aquela sabotagem durante meses, e eu falhei em vê-la, porque estava muito ocupado a acreditar no bem para ver o mal de pé, mesmo ao meu lado. Chave avançou. Rui, não. Deixem-me acabar. A voz de Rui rachou. 2 pessoas morreram porque eu fui cego. E em vez de lutar para acertar as coisas, eu fugi. Deixei Duga distorcer tudo o que construímos em algo sombrio. Deixei-o usar o nosso nome, o nosso emblema, a nossa irmandade como uma arma contra pessoas inocentes. Eu abandonei-vos quando mais precisavam de mim. O silêncio foi esmagador. Então grande João riu, não trocistamente, mas calorosamente. Irmão, achas que não sabemos disso? Rui olhou para cima, confuso. Sabemos há 15 anos, disse o doutor, pondo-se ao lado de João. Sabíamos que estavas a sofrer. Sabíamos que te culpavas. É por isso que nunca paramos de te procurar. Mas Tu foste-te embora porque a dor te quebrou, interrompeu Chave. Eu percebo. Tomás era o meu melhor amigo. Quando ele morreu, eu quis deitar o mundo inteiro abaixo. Mas tu amavas a Sara como respirar. Perdê-la destruiu-te. Isso não desculpa. Não desculpa. Corrente abriu caminho pela multidão. O seu rosto castigado era severo. Mas estás aqui agora. Sopraste o apito. Chamaste-nos para casa, não por vingança, mas para proteger uma criança inocente. Esse é o Rui com quem andamos. Esse é o presidente que seguimos. Rui sentiu a garganta fechar. Eu não mereço o vosso perdão. Provavelmente não, disse Eduardo, encolhendo os ombros. Mas é isso que a Irmandade significa. Não andamos porque somos perfeitos. Andamos porque somos família. E a família não desiste uns dos outros. Um a um, os fantasmas começaram a acelerar os seus motores. Não alto, apenas o suficiente para rugir, para responder. Era a forma da Irmandade dizer: ouvimos-te, estamos contigo, estás em casa. Rui cobriu o rosto com as mãos e chorou. Grande João puxou-o para um abraço esmagador. Bem-vindo de volta, chefe. Sentimos a tua falta. Dentro do restaurante, Leonor saiu da cozinha, os braços da mãe apertados em redor dela. Ela olhou através da janela partida para o mar de motas, para os homens a abraçarem-se no estacionamento, para o velho a chorar no centro de tudo. É ele, sussurrou ela. É o senhor Dantas. É o homem a quem deste o teu dinheiro? Perguntou Filipa. Sim, ele parecia tão triste ontem, como se tivesse esquecido algo importante. Acho que ele se acabou de lembrar. Leonor afastou-se da mãe e saiu. Os fantasmas abriram-se para ela, automaticamente. Esta menina pequena e feroz a mover-se por entre gigantes. Rui olhou para cima enquanto ela se aproximava, limpando os olhos rapidamente. Olá, disse Leonor. Olá a ti. Rui ajoelhou-se ao nível dela. Estás bem? Eles magoaram-te? Não, tu vieste. Os olhos dela estavam arregalados. Todos vocês vieram. Por quê? Rui olhou para os seus irmãos, para uma parede de cabedal e lealdade. Porque uma menina corajosa lembrou a um velho cobarde o som da honra. Eu não sou corajosa. Eu estava com medo. Ser corajoso não significa que não tenhas medo. Significa que fazes a coisa certa, mesmo quando tens. Ele meteu a mão no bolso e tirou 9 notas de euro amarrotadas. Vim pagar-te as compras. Leonor olhou para o dinheiro, depois para as 500 motas. Trouxeste 500 amigos para pagar 9 vir? Rui riu. O som surpreendendo até a si próprio. Acho que, se pões as coisas dessa forma, posso ter exagerado. Eu gosto.
É muito dramático. Leonor sorriu. Depois, o seu rosto ficou sério. O homem mau. Ele vai voltar? Não, pequena. Não vai. Eu prometo. Bom. Ela atirou os braços em redor do pescoço dele, abraçando-o com a confiança destemida que só as crianças possuem. Obrigada por teres voltado. Rui segurou-a cuidadosamente, como se ela fosse feita de seda de aranha e luz das estrelas. Obrigado por me teres lembrado como. 3 dias depois, o restaurante da família Costa reabriu. A janela partida tinha sido substituída, paga pelos fantasmas. A porta tinha sido arranjada, as paredes pintadas, a jukebox reparada pelo próprio Chave, que recusou pagamento. Às 6h10 da manhã, Filipa virou a placa para aberto, com as mãos a tremer. Às 6h15, todos os assentos estavam preenchidos com motociclistas de cabedal. Pediram café, ovos, panquecas, bacon. Deixaram gorjetas que fizeram os olhos de Filipa lacrimejar. Eram educados, respeitosos, e quando uma família com 2 crianças pequenas hesitou à porta, Grande João levantou-se e puxou cadeiras para eles. A melhor tarte de Portugal, disse ele calorosamente. Vão adorar. A família sentou-se. Depois outra, depois caminhonistas que tinham ouvido a história. Depois pessoas da vila que estavam curiosas. Depois mais que vieram porque tinham ouvido dizer que a comida era boa. E os fantasmas faziam todos sentir-se seguros. Pelo meio-dia, havia lista de espera. O jornal local publicou uma história. Irmandade de motociclistas salva negócio local. Expõe corrupção. O Canal 7 fez uma reportagem. Os verdadeiros fantasmas do montado. Protetores, não predadores. Devagar, cuidadosamente, a cidade começou a lembrar-se de que nem todos os homens em motas eram monstros. Alguns eram apenas pessoas quebradas que se tinham encontrado e decidido ser melhores juntos do que podiam ser sozinhos. Rui estava sentado ao balcão, a beber café que realmente sabia a café pela primeira vez em anos. Leonor estava ao lado dele a girar no seu banco, a tagarelar sobre a escola e o seu projeto de ciências, e como tinha dito a todos os seus amigos que tinha 500 guarda-costas. Isto significa, disse Chave, aproximando-se, que és presidente de novo. A sério. Rui olhou para o emblema no colete de Chave. A insígnia dos fantasmas do montado. Limpa agora. Honrosa novamente. Só se o fizermos bem desta vez, disse Rui. Sem áreas cinzentas. Sem compromissos. Andamos por aqueles que não podem andar por si mesmos. Exatamente como Sara sempre disse. Exatamente como Sara sempre disse. Ecoaram os fantasmas. Lá fora, o vento alentejano carregava o cheiro, a chuva e segundas oportunidades. A Irmandade tinha voltado para casa, e desta vez iriam ficar. 3 semanas depois, Leonor estava a fazer um teste de matemática quando o som começou. Começou como um trovão distante a rolar sobre montanhas distantes. Depois, mais perto, mais alto. As janelas da sala de aula chocalharam. A professora Pacheco levantou a cabeça da secretária, confusa. O trovão tornou-se um rugido. O lápis de Leonor parou a meio da equação. Ela conhecia aquele som. Que raio! A professora Pacheco caminhou até a janela e congelou. Oh, meu Deus! O estacionamento estava a encher-se de motas. Dezenas delas, motores a rugir em formação. Os fantasmas do montado, coletes a brilhar ao sol da manhã, alinhados como uma guarda de honra. Rui estava na frente,
capacete na mão, à espera. A voz do diretor crepitou pelo intercomunicador. Leonor Costa, por favor, venha à secretaria. A sua... Escolta chegou. A turma irrompeu em sussurros. Leonor agarrou a mochila, o coração a bater de excitação e confusão. Lá fora, Rui sorriu enquanto ela se aproximava. Olá, miúda. Tens um minuto? Eu devia estar na escola. Já resolvi isso com a tua mãe e com o diretor. Ele gesticulou para as motas. Hoje é o passeio memorial. Andamos todos os anos para honrar os irmãos e irmãs que perdemos. Tomás, Sara, outros. A sua voz suavizou-se. Este ano queremos que andes conosco. Eu? Mas eu sou só... Tu és a razão pela qual estamos aqui. A razão pela qual nos lembramos de quem deveríamos ser. Rui caminhou até uma mota com um sidecar a brilhar. Novo, feito à medida, pintado, com flores selvagens do Alentejo. Este é teu, se o quiseres. Os olhos de Leonor arregalaram-se. A sério? A sério? A mãe dela apareceu da multidão a sorrir através das lágrimas. Vai em frente, querida. Encontro-te na meta. Rui ajudou Leonor a entrar no sidecar, apertando o capacete dela com cuidado. Confortável? Esta é a coisa mais fixe que alguma vez me aconteceu. Grande João riu da sua mota. A miúda tem as prioridades certas. Os motores começaram em uníssono. Uma sinfonia de cromo, trovão e segundas oportunidades. Saíram do estacionamento da escola em formação, 2 a 2, um rio de aço a fluir pelas ruas de Beja. As pessoas paravam nos passeios para assistir. Algumas acenavam, outras punham as mãos sobre o coração. Os fantasmas já não eram temidos. Eram respeitados, admirados. Prova de que as pessoas podiam mudar, que a irmandade podia curar, que a honra não estava morta, apenas à espera de ser lembrada. Andaram pela cidade e entraram na estrada alentejana. O vento chicoteou o cabelo de Leonor, e o seu riso ecoou como sinos. A paisagem esbateu-se. Rochas vermelhas, céu sem fim, o tipo de liberdade que só podia ser encontrado na estrada aberta. Rui olhou para ela, e por um momento viu o sorriso de Sara e a alegria de Leonor. A semelhança era notável, não na aparência, mas no espírito. Aquela crença feroz e impossível de que as boas pessoas existiam e valiam a pena lutar por elas. Subiram para o barranco onde tudo tinha começado. Onde os fantasmas do montado tinham nascido há 30 anos. Onde Sara e Tomás tinham morrido há 15 anos, ou muçulmanos. Onde Rui tinha soprado o apito há 3 semanas e chamado a sua família para casa. Um memorial estava no pico do barranco. 2 lápides de pedra com nomes e datas. Flores selvagens tinham sido colocadas na base. As motas formaram um círculo em redor do memorial. Motores cortados. O silêncio era profundo. Rui desmontou e ajudou Leonor a sair do sidecar. Os fantasmas reuniram-se, tirando os capacetes. Andamos para lembrar, disse Rui, a sua voz a atravessar o barranco. Para honrar aqueles que nos mostraram o que a irmandade significa. Sara acreditava em segundas oportunidades. Tomás acreditava na lealdade. Eles morreram porque eu falhei em protegê-los da escuridão nas nossas próprias fileiras. Ele tirou algo do seu colete, um emblema cuidadosamente dobrado. A insígnia dos fantasmas do montado, com palavras bordadas por baixo. A honra nunca morre. Mas uma menina de 10 anos lembrou-me que as boas pessoas voltam sempre.
que a bondade não é fraqueza, que 5 euros e um coração corajoso podem ressuscitar um exército. Ele ajoelhou-se em frente a Leonor. Isto pertencia a Sara. Ela ter-te-ia amado. Teria tido orgulho de ti. Ele prendeu o emblema no blusão de Leonor. És uma fantasma honorária agora. Isso significa algo. Significa que defendes os quebrados, os esquecidos, as pessoas que precisam de alguém ao seu lado. Achas que consegues aguentar isso? Leonor tocou no emblema com dedos reverentes. Vou tentar. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Rui levantou-se, dirigindo-se à Irmandade. Perdemos o nosso caminho uma vez. Deixamo-nos tornar no que combatemos, mas hoje lembramo-nos. Recomprometemo-nos. Andamos, não por poder ou lucro, mas pelas pessoas que nos lembram, porque a honra importa. 500 vozes responderam. A honra nunca morre. Os motores rugiram de novo para a vida. Desceram o barranco enquanto o sol começava a pôr-se, pintando o Alentejo em cores impossíveis. Leonor segurou o emblema com força, sentindo o peso de algo maior do que ela a assentar nos seus ombros. No restaurante, a celebração durou horas. Comida e risos e histórias dos velhos tempos misturaram-se com esperança para os novos. Filipa observou a filha rodeada de gigantes que se tinham tornado família e sentiu uma gratidão tão profunda que doía. Enquanto as estrelas surgiam, Rui levou Leonor até a carrinha da mãe. Obrigado, disse ele calmamente, por veres algo em mim que valia a pena salvar. Tu sempre valeste a pena, respondeu Leonor. Só te esqueceste por um bocado. Rui observou-as afastar-se, o emblema visível no blusão de Leonor através do vidro traseiro. Chave apareceu ao lado dele. Achamos que podemos manter isto? Mantermos-nos bons com ela a observar? Rui sorriu. Não temos escolha. Aquela miúda é mais assustadora do que qualquer clube rival. Sara teria dito o mesmo. Sim. Rui olhou para as estrelas, para o deserto que tinha testemunhado a sua queda e ressurreição. Sim, ela teria. O círculo estava completo. A bondade de uma menina tinha ressuscitado uma irmandade, redimido um homem quebrado e lembrado uma cidade esquecida do que era a lealdade. Os fantasmas do montado estavam em casa, e a honra, após 15 anos de silêncio, estava a trovejar pela estrada, novamente, alta e viva, e impossível de ignorar. Algumas dívidas nunca puderam ser pagas com dinheiro. Apenas com coragem, comunidade e o simples ato revolucionário de acreditar que as pessoas merecem segundas oportunidades. Leonor Costa tinha pago uma dívida de 5 oás e recebido um exército. Rui Dantas tinha recebido perdão e lembrado-se de como viver. E algures no vento, Sara sorriu. As boas pessoas voltam sempre. Sempre. Se esta história tocou o seu coração e gostou desta jornada de redenção e irmandade, não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais histórias inspiradoras. Deixar um comentário e diga-nos qual foi o seu momento favorito, e carregar no botão gosto para mostrar o seu apoio.